Bom dia, gente. Vamos iniciar hoje mais uma aula. Eu passei para vocês semana passada alguns textos e exercícios para que hoje a gente possa comentar do assunto. Professor, eu não entendi nada dos textos, eu achei muito confuso. Tudo aconteceu, tipo, ao mesmo tempo, aí tem que saber um monte de coisa que aconteceu antes também. Por que teve tanta briga na internet? O assunto é um pouco confuso mesmo. Por isso que eu mandei os textos antes, para que hoje a gente tivesse uma aula só disso. Eu tenho alguns vídeos, vocês vão fazendo perguntas e no final da aula vai estar facinho de entender. Eu fiquei sabendo que as pessoas pensavam em como seria explicar tudo isso no futuro e que os professores iam ter muita dificuldade para ensinar essa matéria. É isso mesmo? Sim, era um dos tópicos mais complicados, a gente sempre pensava nisso. Mas fiquem tranquilos que a gente vai superar. Vamos lá, vamos começar a tentar entender então o ano de 2020. Mas antes eu queria pedir um favor para vocês. Ninguém pode abrir a câmera para mim? Horrível dar aula sem olhar os Eu, roxinhos. eu, eu, ga- eu Pedro, ganho nota a obrigada. mais? Eu ganho nota a mais agora? Vou pensar, talvez um ponto. Obrigado. The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Para a gente começar a entender o que foi o ano de 2020, é preciso saber primeiro da parte de saúde. Alguém quer falar sobre isso a partir dos textos que eu enviei? Ninguém? Então, Tomás, fala você, por favor. Eu mesmo, professora, tem que ser eu? Você mesmo, precisa. Ah, tá bom, tá bom. Então, pelo que eu entendi do seu texto, em 2020 teve tipo um surto de uma doença que era chamada de coronavírus, o Covid-19, que apareceu lá na China e a partir daí tudo ficou um caos. Todo mundo teve que ficar de quarentena o ano inteiro. E depois acharam que o remédio, a cloroquina, ia ser eficiente contra esse vírus. Tentaram até dar para uma ema. E depois acharam outro remédio, a ivermectina. E teve gente achando que ia sarar colocando ozônio no ânus, professora. E um monte de empresa farmacêutica começou a correr atrás da vacina, inclusive o Instituto Butantan. Mas o governo federal tentou barrar. Só que foi um erro e continuaram as pesquisas. No fim do ano, tinha um monte de gente prometendo vacinar todo mundo em 2021. Pelo amor de Deus, né? A área de medicina em 2020 foi um caos. Tá vendo? Foi por aí mesmo, você sabia. E como vocês já puderam perceber, a saúde estava nitidamente ligada com a parte de política. Só para ver se alguém sabe, quem eram os governantes em destaque daquela época? Ah, eu sei. Era o cara laranja que apresentava um programa de TV nos Estados Unidos, e no Brasil era o Bolsonaro pai, né? O nome do homem que apresentava o programa era Donald Trump, e ele já não apresentava mais naquela época, mas ele era laranja, sim. Pelos textos que você enviou, professor, era a época de eleições no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Mais ou menos ao mesmo tempo, acho.
Mas como fizeram as eleições no meio dessa pandemia? Foi por meio dos Correios. Correio? Não faz sentido correio. Como que faz uma eleição pelo correio? Calma, gente, calma. As eleições não foram assim. Murilo, essa semana você tinha me perguntado alguma coisa sobre isso. Você não quer explicar pro resto da turma? Claro, professora. Bom, eu lembro que você me disse que as eleições tiveram que ser um pouco diferentes por conta da contaminação, mas ainda assim era possível você estar votando com segurança. Os turnos, eles tiveram que ter sido adiados, né? Eles foram adiados para o dia 15 e 29 de novembro, e a gente também teve as eleições nos Estados Unidos, né? Que eles continuaram com o mesmo método, e um resultado que foi inesperado, pode-se dizer, que o Biden ganhou do Trump. Isso, foi o Biden ganhou. Muito bem, você explicou direitinho, mas na prática as situações sempre eram bem mais complicadas. A gente pode ver... Ô, professora. Pode falar, Pedro, pode falar. Assim, 2020 só teve desgraça mesmo, não teve mais nada. Não teve coisa interessante em esportes ou entretenimento? Qualquer outra coisa que não seja só desgraça? Olha, ainda faltam alguns acontecimentos ruins que a gente não falou. Mas... Pois é, mas... Eu vou colocar um vídeo que resume um pouco e vocês vão entender melhor. No ano de 2020, ocorreram muitas tragédias e desastres no mundo todo. O primeiro que eu vou citar vão ser os incêndios na Austrália. Os incêndios florestais que afetaram muito o país. E o motivo foi o calor, chegando a temperaturas superiores a 40 graus e secas recordes, que fizeram um estrago em uma área de 10,7 milhões de hectares de terras. Além das florestas, 3 bilhões de animais foram afetados, enquanto 1 bilhão destes acabaram mortos. Os incêndios também afetaram a área urbana, destruindo prédios e cortando eletricidade e sinal de telefone nas cidades. A notícia mexeu com a internet e com o mundo, fazendo com que muitos doassem dinheiro para financiar o combate aos incêndios e o resgate dos animais. Um outro desastre ambiental foi o ciclone no sul do Brasil. O fenômeno conhecido como ciclone-bomba causou fortes chuvas e rajadas de vento, que destruíram casas, provocaram quedas de árvores, destelhamentos e quedas de energias, sem contar pessoas feridas e até mesmo mortas. As destruições foram visíveis em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Uma outra tragédia que deixou o mundo todo chocado foi a explosão em Beirute, capital do Líbano, em agosto de 2020, onde a cidade ficou coberta com uma grande nuvem de fumaça e vários prédios e casas destruídos, deixando pessoas desabrigadas. O incidente ocorreu em uma área de armazéns na zona portuária da cidade, causado pela detonação de mais de 2 toneladas de nitrato de amônio, um material altamente explosivo que estava sendo armazenado de forma incorreta. A explosão deixou cerca de 154 mortos e 5 mil feridos. E a última tragédia, que foi a que mais afetou e chocou nosso país, foram os incêndios no Pantanal. Dos anos 2000 até 2018, a área devastada no Pantanal foi de 2,1 mil quilômetros quadrados. Mas em 2020, esse número cresceu em pelo menos 10 vezes, tendo um total de 23 mil quilômetros quadrados devastados pelo fogo. Em menos de um mês, o Pantanal já tinha registrado mais de 6 mil pontos de queimadas. As consequências foram enormes, tendo elas como a perda da biodiversidade, já que era uma área com uma rica fauna e flora, e também o desequilíbrio dos ecossistemas. As causas das queimadas até então eram desconhecidas, mas dados oficiais apontaram para o ser humano como o principal responsável por essa tragédia. Nossa, professora, que tristeza. Eles não tinham nem ideia de como a natureza funciona. Não, isso só foi aprendido mais pra frente. Espera chegar na segunda metade da década de 20 do nosso século pra verem. Mas, professora, eu vou perguntar de novo. 2020 não pode ter sido essa desgraça. No texto que você enviou tinha um pouco de esporte, tinha coisa a mais. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ver sobre esporte, que pra ser sincero é pouquinha coisa mesmo, e depois a gente vê o resto. O início de 2020 foi marcado por um triste acontecimento para os fãs de esporte, especialmente para os de basquete. A morte de Kobe Bryant, ex-jogador do Lakers, aos 41 anos, vítima de um acidente de helicóptero no estado da Califórnia. A notícia comoveu fãs e admiradores de todo o mundo. Naquele ano, também comemoramos o aniversário de 80 anos do Rei Pelé. O atleta, chamado por muitos de o maior da história do futebol, foi o único jogador a conquistar 3 Copas do Mundo,
a de 58, 62 e a de 70. Com a pandemia do coronavírus, o mundo do futebol também sofreu com a paralisação dos campeonatos. Os únicos que puderam ser concluídos naquele ano foram os estaduais, que já estavam adiantados antes da doença chegar ao Brasil. As outras competições nacionais e continentais foram iniciadas no segundo semestre de 2020 e se estenderam até 2021. No entanto, os clubes foram muito prejudicados com um calendário extremamente sobrecarregado e com eventuais surtos de Covid-19 em seus elencos. Assim como no início, o fim daquele ano peculiar também foi marcado por uma grande perda. Morreu, aos 60 anos, o maior jogador da história do futebol argentino, Diego Maradona, devido a uma parada cardiorrespiratória. Clubes de todas as partes do globo manifestaram homenagens e prestaram condolências a um dos maiores ídolos que o futebol mundial já viu. Tá, entendi. Realmente, com tanta coisa acontecendo por causa do Covid. Isso. Ficava difícil ter esporte ou contato físico mesmo. Exatamente. E antes que a gente possa falar sobre entretenimento, que foi muito importante para as pessoas aguentarem as piores fases da quarentena, a gente tem que entender sobre a parte de tecnologia. O ano de 2020 foi um ano muito importante para a área da tecnologia, principalmente para a área aeroespacial. A gente fez muitos avanços nos estudos de Marte e a topeira Mersenne está a todo vapor nas escavações lá no planeta vermelho para a gente descobrir mais sobre a temperatura desse planeta. A sonda OSIRIS-REx da NASA conseguiu coletar uma amostra do asteroide Bennu, que se encaixa em um asteroide perigoso que pode um dia colidir com a Terra. E se tudo der certo, em 2023 a gente vai ter uma amostra desse asteroide aqui na Terra. A gente também achou água na Lua. Não desse jeito que você está pensando, mas a gente achou água na Lua. A gente também teve o lançamento de 3 aparelhos muito famosos, que foi o PS5, o iPhone 12, os iPhones 12, né? E os 2 Xbox. O PS5 não tem nem o que falar, né? Ele veio super avançado e mal dá para acreditar que um aparelhinho desse aqui consegue nos transportar para um mundo desse. Ou, para os amantes de futebol, a gente consegue jogar uma partida de futebol com o menino Ney. E olha só como é realista. Para quem gosta da maçã, né? A gente teve o lançamento dos iPhones 12 e foi muito polêmico porque eles não vieram com o plug do carregador e nem com o fone. Segundo a marca, eles disseram que é para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera, mas eles continuaram vendendo os acessórios separados. Vai entender, né? Os 2 novos Xbox foram recordes de venda na Microsoft na história. Dá para acreditar? Para quem gosta de Xbox, né? Foi muito bom. E essas foram as principais novidades de tecnologia do ano de 2020. Quem sabe um dia a gente não dá um passeio em Marte? A gente não sabe o que esperar, né? E agora que é possível entender o entretenimento, vamos ver as coisas mais interessantes daquele ano, da segunda década do século. Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre o entretenimento que aconteceu lá em 2020. A gente vai começar falando sobre a 92ª cerimônia do Oscar, que aconteceu lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. A gente ainda não estava em pandemia, mas muitos lugares do mundo já estavam. Vamos também falar sobre o BBB 20, que proporcionou o maior recorde mundial, denominado como a maior quantidade de votos conseguidos pelo público em um programa de televisão. Durante a pandemia, a gente também teve o surto entre aspas, né, do aplicativo TikTok. Todo mundo começou a usar, acho que todo mundo estava em um momento de tédio, e daí todo mundo começou a usar o TikTok e muita gente ficou famosa por dancinha, por interpretação, por comédia, só por esse aplicativo durante a pandemia. Como tinha muita gente ativa nas redes sociais, o que não faltou foi meme. Tivemos muitos memes lá em 2020, podemos citar o Dorime, a Laura Serafim, o meme do caixão, a Cardi B com o coronavírus, sem poder faltar os sedutores do TikTok, que isso era incrível, gente. Oi, Letícia, né? Lá em 2020 também teve a separação da cantora Luísa Sonza e do comediante Whindersson Nunes, que após 4 anos de casado eles se separaram
E teve muita crítica nessa separação, porque logo depois a Luísa apareceu com o Vitão, que foi um parceiro de trabalho dela, de uma música que tinha sido recentemente lançada. Lá em 2020 também teve muitas separações que deram repercussões, como a do Gustavo Lima, que após uma viagem em família, que aparentemente estava tudo bem, ele acordou a ex-esposa Andressa Suíta na madrugada e pediu o divórcio. Muitos cantores também deram o seu jeito de matar a saudade do público e dos palcos, fazendo lives por várias plataformas digitais, juntando milhares de pessoas, mas cada uma na sua casa. Presenciamos também a morte do mais conhecido como Pantera Negra, que trabalhou na Marvel, e ele já lutava há 4 anos contra um câncer, e ele morreu em casa junto com a família. Foi um ano muito triste, com muitas mortes, e além das mortes com Covid, a gente presenciou a morte do Tom Veiga, que foi o intérprete do Louro José, por mais de 20 anos do lado da Ana Maria Braga em seu programa O Mais Você. 2021 foi melhor que 2020, né? Ou só teve problema de novo? Vamos deixar isso para a próxima aula, quando a gente for falar sobre os ETs e tudo o que aconteceu. É isso, gente. Foi nessa época? Foi por aí. Vamos descobrir semana que vem. Até, gente. Beijão.